Por que o Olha, acesso à internet deve ser considerado um direito humano? bom, o acesso à internet ele deve ser considerado porque hoje passou a ser um serviço essencial, como eletricidade, saneamento e outros serviços. Hoje em dia, o acesso à internet é um instrumento de inclusão, não só digital, como inclusão social. Você coloca as pessoas que estão acessando a internet com acesso à questão bancária, economia digital, a economia de micro e pequena empresa, enfim, serviços públicos. Hoje você tem uma quantidade muito grande de serviços públicos das três esferas federativas disponíveis através de serviços governamentais, municipais, federais, estaduais. Então, esse acesso à internet ele se torna imprescindível para toda a sociedade, uma vez que você passa a se inserir nesse contexto vamos chamar, da economia digital, da digitalização da população. O Brasil ainda tem 20% em média de desconectados. O que é preciso fazer para tornar o país uma nação digital? Esse número ele é muito elevado, né? Se nós pensarmos não só percentualmente, mas quanto quantitativamente, nós estamos falando de um pouco mais de 38 milhões de não conectados ou conectados com uma banda não considerada uma banda plausível para acesso a serviços de conexão de internet. Existem alguns caminhos. O Brasil está na trilha correta, com algumas políticas públicas e até o próprio edital do 5G propõe algumas inclusões nas suas obrigações através da conexão de 36 mil quilômetros de estradas, o norte conectado, a educação conectada. Esse é um dos pontos importantes, mas ainda não é o suficiente. O Brasil ainda tem uso de fundos específicos, né? O próprio FUST, outros fundos da parte de TIC no Brasil e até financiamentos de bancos públicos ou bancos internacionais devem ser utilizados para ampliar e tentar minimizar ao máximo esses 20%. Existem também políticas públicas transversais que podem ser feitas através não só dos ministérios hoje responsáveis, como Ministério das Comunicações, Gestão e Inovação, o próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, mas ministérios que requerem essa conectividade para os seus usuários ou cidadãos, como, por exemplo, o Ministério da Saúde, Educação, Justiça, que tem segurança pública embaixo, criar políticas públicas que criem essa universalização do acesso. Em suma, eu diria que o uso de fundos específicos, políticas públicas e incentivos, provavelmente até uma ampliação. O governo acabou de lançar há 2 semanas o novo PAC. A conectividade está incluída com um montante razoável no PAC. Ações como essa de aceleração de crescimento devem englobar esses não conectados na sua plenitude. É óbvio que essas ações elas não são de curto prazo, mas um planejamento de médio e longo já pode contemplar essa minimização desses 20% desconectados. A ação hoje é um desafio global. É preciso de profissionais em TICs. Como que o Brasil precisa agir para capacitar os seus jovens? A capacitação, nós sempre falamos dessa questão do abismo digital, né? Você tem três pilares no abismo: um é a conectividade, o outro é o acesso a dispositivos móveis e a capacitação é o terceiro pilar, tão importante quanto os outros dois, para essa questão da inclusão da sociedade nesse mundo digital. E essa capacitação ela vai em todos os níveis, desde o letramento digital ou alfabetismo digital. Vamos conectar a segunda pergunta com essa. Quando você conectar os 20%, você vai ter que alfabetizá-los digitalmente. Não adianta só conectar, porque tem que ter toda a capacitação de como usar, com segurança, o comportamento,
todas essas questões, vamos chamar de básicas da pré-conectividade, na inserção da conexão, até a capacitação, vamos chamar de um nível superior elevado, de altas certificações de fabricantes de tecnologia. O Brasil ele também está caminhando na direção correta. Muitas dessas ações de capacitação, na nossa visão, elas têm que ser feitas com iniciativas públicas e privadas. As empresas privadas têm que ter uma participação muito proativa nessa capacitação, de novo, desde o letramento até as certificações de alto nível de tecnologias e das novas tecnologias. E o Brasil também precisa incluir, agora já falando de educação lato sensu, nos seus novos programas, toda essa parte do digital. O digital tem que ser matérias do ensino básico, médio, óbvio que os técnicos e universitários sim, mas ele tem que ser inserido cada vez antes como matérias importantes, tanto para a primeira parte, dos 20%, quanto para dar o fundamento para frente. A Huawei tem programas em todos os sentidos nessa parte de capacitação, desde treinamento para os nenéns, treinamento de ICT Academy, que são treinamentos específicos nas tecnologias inteligência artificial, 5G, IoT, conectividade, enfim. E também tem treinamentos específicos para algum setor ou segmento, como cloud ou outras áreas que também são transversais. A Huawei está completando 25 anos no Brasil. São 25 anos ajudando a construir a infraestrutura de telecomunicações que nós temos hoje. Quais são os desafios para os próximos 25 anos? Olha, esses 25 anos é uma honra que a Huawei contribuiu e ainda continua contribuindo para o Brasil. Nós participamos de várias ações importantes do desenvolvimento do setor de TIC no Brasil, emblemáticos desde os grandes eventos, a evolução das últimas 4 gerações de banda larga móvel. Cooperamos nas 3 últimas gerações de banda larga fixa, também estamos entrando nessa 5ª geração de banda larga fixa, que é o que é chamado de F5G. E os desafios dos próximos anos, eles continuam, alguns deles ainda em andamento dessa superação, né? Cada vez mais a segurança jurídica, a simplificação de toda a parte tributária. Esperamos que as reformas que estão em curso, principalmente a reforma tributária, seja aprovada e que minimize essas questões da dificuldade tributária que existe no Brasil. Isso tudo vai minimizar e aumentar os investimentos de empresas como Huawei e outras empresas de tecnologia ou não, mas os grandes desafios ainda são a melhoria dos anteriores. E falando sobre o aspecto tecnológico, existem desafios também de gestão e de unificação da visão do Brasil para essa questão da nação digital. O Brasil está, de novo, muito bem encaminhado. Os serviços de governo digital do Brasil hoje já são o 2º do mundo, conforme relatório do Banco Mundial, mas a visão unificada dos processos digitais do Brasil ainda pode ter uma visão melhor, não só individual de cada órgão, ministério ou empresa pública, mas uma visão mais holística, com uma gestão multiministerial, com plenos poderes para dar esse norte, minimizando custos, tendo uma visão de médio e longo prazo, que os países avançados já fizeram no passado e estão sendo muito bem-sucedidos, e a economia digital crescendo mais do que a economia formal, quando você tem essa visão de nação mais unificada nessa questão da governança digital, e não
das ilhas digitais dentro de cada área do Brasil.